Pode existir uma comédia romântica sobre separação? Sobre briga de casal? Pode. E é sobre isso que Os Roses, um filme que você precisa ver, tá no Disney Plus. Também, de novo, né? 2 semanas com o filme do Disney Plus, tá? Mas a gente não tá sendo pago. Mas se a Disney quiser pagar, paga nós aí. Mas, enfim, é um filme que vai te fazer chorar, rir, ter raiva, ter muitas emoções, tá? E talvez você não goste muito do filme. Será? Depois da vinheta eu te conto. Existem muitas maneiras de se contar uma comédia romântica, né? E pode ser aquele simplão do casal que se conhece, que namora, aí tem a crise, aí depois retorna e eles vivem felizes pra sempre, como vários filmes que você pensou enquanto ela descrevendo isso. Pode ser meio La La Land, em que o final é triste, né? O final triste no sentido de separou o casal, mas os dois estão felizes, então valeu a pena a separação deles. Tem ABC do Amor, filme de criança apaixonado também, pode ser. O Meu Primeiro Amor, também com Macaulay Culkin, filme que fez você ter trauma de abelhas. Mas enfim, Os Roses é um filme que eu vou te falar já logo de cara que ele é meio complexo. Por quê? Ele tem muito humor britânico. Então assim, se você não gosta muito desse tipo de humor totalmente depreciativo, um humor com um timing bem diferente do americano, eu acho que talvez não seja pra você o filme, tá? Tem que deixar isso muito claro. Porque até eu acho que esse filme tem um problema de timing, assim, ele, embora não seja longo, né? Ele tem 1h35, mais ou menos, de filme. Só que eu acho que o timing dele em alguns momentos se perde. Mas, enfim, vamos falar desse filme. Que eu tava com expectativa de ver ano passado no cinema. Acabou não dando certo, porque ele ficou muito pouco tempo em cartaz. E agora tá no Disney Plus, deu pra assistir. E é um filme que, pô, traz dois caras não, né? Um casal aí que eu amo os dois, né? O Benedict, que eu, pô, só dos filmes que ele fez, o Sherlock Holmes dele é fantástico na Netflix, se quiser assistir depois. É uma minissérie, não sei se pode chamar assim, mas é muito bom. A Olivia tem um timing de humor e de drama espetacular e ela consegue equilibrar as duas coisas nesse filme. E é um filme que é complexo porque ele é um reboot. Ele é uma adaptação, ele é as duas coisas. Ele é adaptação de um livro e um reboot. Só que o diretor falou que não se inspirou no filme de 87, se eu não me engano. Ele inspirou mais no livro do que no filme. Então, talvez você for ver também, o filme está disponível no Disney Plus, tá? For assistir o filme, você tem uma outra experiência. Eu não vi, tá? É uma de gravação desse filme, mas eu quero muito ver como é que termina. Porque o final é triste pra caralho, tá? Mas enfim. E o filme já começa com uma grande inversão de papéis, né? Naquele casal tradicional, vamos colocar assim, que você tá esperando, né? Do homem ser provedor, a mulher cuidar da casa, dos filhos. Ele brinca com essa lógica, porque o Theo, que é o Benedict Cumberbatch. Benedito, tá? Vou chamar ele assim porque eu não sei falar o nome dele, tá? Eu não vou tentar aqui cagar regra. Mas enfim. Ele faz o Theo, que é esse arquiteto que começa frustrado. Ele se conhece, inclusive, no momento de frustração dos dois. Isso é bem legal, porque o filme vai fazer várias voltas sobre frustração, sobre sucesso. Então, eles se encontram quando os dois são frustrados. E a paixão deles é praticamente, tipo, imediata, assim, né? Eles se conhecem, já se amam e, enfim... É aquela cena de primeiro amor, sabe? Assim, amor à primeira vista. E aí eles se mudam para os Estados Unidos, eles são dois britânicos, né? O Theo e a Ivy, tá? A Ivy é da Olivia Colman. E aí tem uma tempestade em que muda a vida dos dois. Uma tempestade perfeita, como eu só gosto de comentar, né? E essa tempestade destrói a carreira do Theo e impulsiona a carreira da Ivy. Por quê? O Theo fez um museu, na verdade, museu das grandes navegações. E tem um barco que ele colocou em cima do museu, todo mundo falou que daria errado. E olha só, na tempestade deu errado. E esse barco quebra e destrói o museu por completo. E junto com a carreira do Theo. Enquanto isso, a mesma tempestade que destruiu a carreira do Theo faz com que o restaurante da Olivia receba vários visitantes, porque as estradas estão fechadas. E nisso, uma crítica gastronômica para lá e recomenda muito dar a avaliação máxima e começa a inversão, porque o Theo, que seria o cara que estava provendo as coisas para casa, ele fica desempregado automaticamente e ele não vai conseguir uma recolocação porque ele vira até meme na internet por conta dessa construção da casa dele. E ele começa a ver uma crise terrível, né, de frustração, de achar que não é capaz, todo esse rolê de depressão mesmo, né? Enquanto isso, a Ivy começa a ter uma super carreira, porque ela nem queria ser um restaurante grande. E ela começa a receber visitas, a receber vários clientes.
e começa a bombar e fazer muito sucesso em restaurante. Então essa inversão já é muito legal, porque daí quem vai cuidar das crianças agora é o Theo. E quem vai cuidar da casa, prover as coisas pra casa é a Ivy. E isso já gera muitas situações engraçadas, cara, porque é justamente essa quebra na chave que, bom, hoje em dia, eu acho que até esse filme tem um time errado por causa disso, né? Porque hoje em dia é muito mais natural isso acontecer do que era quando o livro foi escrito ou quando o primeiro filme saiu, né? Então, mas gera momentos engraçados, porque o Theo começa a virar realmente a dona de casa. Ele vai lá, ele educa os filhos, faz os filhos virar monstros do esportes, assim, no nível bizarro. E as crianças têm todas as memórias de infância com o pai, não com a mãe. E a mãe, a Ivy, ela fica toda destruída, porque ela tá muito feliz de estar fazendo sucesso, de estar vivendo tudo isso, só que ela tá perdendo os momentos com os filhos, né? Então, assim, é muito engraçado esses pontos, e aí, enfim, vai avançando esse rolê, mas a troca, essa inversão de casais que, pra mim, eu acho muito válido no filme, acho que ela não funciona tanto quanto funcionou um tempo atrás. Eu acho que hoje em dia a nossa sociedade evoluiu pra permitir, entre aspas, tá? essa inversão do que quando o livro foi escrito, mas são pontos legais ali. Gera um grande conflito na família e os dois lados têm seus dramas emocionais, né? Porque de um lado a Ivy não sabe nada dos filhos e do outro lado o Theo não tem uma carreira. Ele só fica cuidando da casa. Então, assim, é muito interessante esses pontos no filme. E, assim, esse filme só funciona porque tanto o Benedito quanto a Olivia estão sensacionais, cara. Eles são excelentes atores. Quando eu preciso entregar drama, eles entregam. Quando eu preciso entregar humor, eles entregam. Então, assim, a química deles funciona. É até legal, eu tava vendo com minha mãe. Ela comentou que eles não são um casal que, sabe, combina, assim, olhando visualmente, né? Mas você vê as interações deles, você vê que é um casal de verdade ali, cara. Eu achei bem, bem legal, bem boa essa evolução. E eu acho que é uma das melhores coisas do filme é justamente isso. O filme funciona por conta deles, mais até por conta do roteiro. Porque, como eu falei, humor britânico. E nesse é um pouco exagerado. Então, assim, você tem muita comédia física acontecendo, você tem muita comédia de autodepreciação acontecendo. E que no momento dá uma desgastada. Você fica, porra, mais uma piada sobre isso. Ou então, mais um diálogo sobre, sabe? E você sente que a condução do filme não é tão boa, tá? Então por isso até que eu vou baixar um pouco a bola dele. Mas eu acho que vale a pena você conhecer o filme, tá? Porque essa condução do ritmo do filme é meio perdida, sabe? E acaba gerando um momento que você fala e pega o controle e dá aquela cutucadinha pra ver quanto tempo falta pra acabar, sabe? E você tá vendo que a história não tem lugar nenhum e tá acabando o filme, né? Mas assim, eu acho que ele é uma excelente crítica ali, um grande pensamento, na verdade, né? Sobre o sucesso e o fracasso, né? Porque os dois se conhecem quando os dois são fracassados. E quando um começa a despontar e o outro começa a... Um começa a ter sucesso, o outro fracassa, o relacionamento dos dois começa a ruir, sabe? E eu acho que isso é muito sobre a gente também, né? O quanto a gente consegue ser feliz pelo outro, e mesmo que o outro seja o seu amor, sabe? Mas que se você não tá tendo esse sucesso, você acaba tendo a inveja, né? Mas não porque você deseja mal a pessoa, mas porque você quer ter sucesso também, né? Eu acho que o filme é muito sobre isso. Sobre um casal que não conversa, eles não conseguem conversar. E eles vão conversar só no final do filme, de verdade, pra pôr pra fora aquilo que eles seguraram. Porque você via que os dois fugiam muito do conflito durante o filme, assim, sabe? De falar. Que nem ela não conseguia pedir desculpa, ele não conseguia reconhecer que ele fracassou e tá tudo bem, sabe? E ao mesmo tempo que ela também não aceitava ele ser um fracassado e de ficar o tempo todo querendo essa autopiedade. Então, assim, eu acho que é um filme que tem boas ideias. Eu acho que a execução não é tão boa quanto deveria ser. Porque eu acho que se ele melhora um pouco o timing de comédia, se ele dá um pouco mais de espaço para os coadjuvantes, se a gente consegue ter mais momentos com cada um dos Rose, né, com o Theo e com a Ivy sozinho, para entender o que eles estão sentindo, eu acho que aí o filme seria gigantesco de ser um filme aqueles que marca, sabe? Aqueles filmes que quando você pensa em comédia romântica você vai lembrar dele. E eu acho que por isso ele vai ficar meio escondido. Eu acho que faltou ali algo a mais na direção. E uma outra coisa que eu não gostei muito é que é muito CGI, tá, no filme. Assim, a casa é totalmente CGI, a parte de fora, sabe, os cenários. Você não sente que você tá vendo um filme. Você sente que tá vendo um pouco de propaganda de perfume, sabe? Aquelas coisas assim. Que não tá certo, sabe, assim, essa casa, essa... Não parece real o que eu tô vendo, sabe?
Então eu acho que isso, pra um filme que é uma comédia romântica, pô, arruma uma casa, tá ligado? Eu acho que daria, claro, o barco lá em cima do prédio seria impossível. Mas o resto das coisas daria pra fazer, sabe? Então eu sinto que falta um pouco de realidade nesse filme. Mas assim, eu acho que é um bom filme, tá? Se você conseguir suportar o humor britânico e esse problema de timing que eu comentei no vídeo, você tá vendo o corte, tem um vídeo completo no YouTube, tá? Eu acho que você vai gostar do filme. Porque tanto o Benedito quanto a Olivia, eles entregam atuações muito boas. Você compra esse casal. Só que eu acho que é isso. É um filme que tem um problema de timing ferrado, assim. Tem hora que você... Parece que o filme tem 1 hora e meia, mas parece que tem 2 horas, em alguns momentos. E... Só que assim, as piadas são muito boas, cara. As piadas são afiadíssimas. Tem bons personagens que são coadjuvantes que são pouco explorados, né? Poderia explorar um pouco mais. Mas assim, eu acho que os Roses, se você quiser ver num dia que você tá sem fazer nada, eu acho que ele vira uma boa sugestão, tá? Mas você tente isso. Você vai achar que o filme é um pouco maior do que ele deveria ser, mas ele não é. Porque o timing dele é ruim. Mas fora isso, cara, pô, veja pelo Benedito e pela Olivia, que eles são, pô, 2 atores fodásticos da nossa geração. E, pô, tem que ver. Porque o Benedito, pô, você vê muito ele em Vingadores, né? Mas vê ele fazendo outras coisas, você vai ver que o cara realmente é muito bom, tá? Mas é isso. Essa é a nossa review desse sábado aqui. E deixa um like, comente bastante o vídeo. Você já viu o filme? Comenta aí. E que outra comédia romântica você gosta? Deixa nos comentários aí. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.